Menção importante que o Lula fez, falou ontem nessa entrevista que ele deu à Record, foi essa parte do Lulinha, tá? Na verdade, dois pontos que eu resolvi trazer aqui que eu achei da fala dele para nossa audiência e aí para colocar os comentários também de vocês. Ele falou ontem nessa conversa aí com a jornalista da Record que o presidente dos Estados Unidos e que a conversa dele com o presidente Donald Trump são sempre civilizadas e muito respeitosas. Mas depois o segundo escalão toma atitudes impensáveis, segundo ele. E você vai entender porque eu estou falando do Trump, porque o Trump e o Lulinha foram temas de destaque aí dessa conversa. Ele disse o seguinte, abro aspas, eu não sei se é o governo americano, se é o Trump ou se é a assessoria do Trump. Eu às vezes tenho a impressão de que o Trump é bem melhor na relação política do que na assessoria. Eu disse para ele, não é possível, nós conversamos, tudo vai bem. A minha conversa com o Trump é muito civilizada e muito respeitosa, tanto da minha parte quanto da parte dele, mas depois o segundo escalão toma atitudes que são impensáveis. Aí nós não podemos aceitar a intromissão de um país, quem quer que seja, na coisa do Brasil. Fecho aspas aí ao que disse o Lula. Ele também falou sobre as investigações... Perdão, intromissão na coisa do Brasil? Tipo, nas coisas do Brasil, sim. Aquela coisa jogada assim, de qualquer jeito, né? Padrão Lula. E aí ele disse o seguinte, ele foi questionado sobre a investigação contra o Lulinha, ou as investigações contra o filho dele. Ele disse que e fez ali uma diferença entre o Lula e o Marco Aurélio Santana Ribeiro, Marcola. Ele coloca eles em dois postos diferentes, até, Pitório, percebi isso pela entrevista. Ele afirma que trata o assunto com muita seriedade e que Lulinha terá que provar sua inocência e que ninguém estará impune se ocorreu ou se cometeu algum erro. Isso é o que ele fala quando questionado sobre esses temas. Nós temos um trecho aqui específico quando ele fala do Lulinha, acho que é importante para a nossa audiência conferir. Edson, por gentileza. Meu filho sabe se cometeu erro, ele vai ser julgado, vai ser punido ou vai ser inocentado. Mas ele tem que provar a inocência dele. E ele sabe disso, porque ele sabe o que eu vivi. Ele conviveu comigo 40 anos, ele sabe que a mãe dele morreu por causa da Lava Jato. Então é o seguinte, só ele sabe a verdade. Então que a diga publicamente, que se defenda, que processo que eu estou acusando, sabe? E se ficar livre, tudo bem. Não dá mais para esconder. São muitas pessoas que já estão conseguindo recuperar valores que estão escondidos dentro de várias brechas do sistema. Descobri R$ 4.633, recuperei em poucos dias no Pix ainda. Tem como recuperar 5 mil, 10 mil ou até mais e que estão lá parados. Mas como conseguir isso, ninguém explica direito. E não sabemos quanto tempo vai ficar no ar. Então, é fundamental clicar agora no link na descrição ou ainda apontar o celular para esse QR Code. Não deixe dinheiro que é seu para trás. Pois é. Lula, só que um pouco mais de honestidade, se bem que honestidade e Lula, na mesma frase, não combinam, né? São palavras absolutamente antagônicas, né? O teu partido, o PT, do Lindbergh, né? Como é que chama lá o mentiroso lá de Minas? Mentiroso pra boné lá, não é o Janones, é outro mentiroso. Rogério Carvalho. Rogério Carvalho. Né? Obrigado, Barros. O Rogério Carvalho, essa turma tua do PT, teus os brotherzão do Lula. Lula, essa turma blindou o Lulinha. Porque o Alfredo Gaspar, vice-presidente, na chapa do Flávio, o Alfredo Gaspar queria porque queria ouvir o Lulinha na CPMI do INSS. Só que o teu PT, a tua turminha suja, não deixou o Lulinha participar, convocado que foi, né, da CPMI. Aliás, o requerimento nem foi aprovado, né? Aí tem quebra de sigilo bancário, tua turma se mobiliza, aí o teu ministro lá dentro do Supremo, Flávio Dino, o outro teu ministro lá, o Zanin, a turma vai se mexendo para tentar blindar o teu filho. Então você fala para mim o seguinte, se ele deve, ele tem que provar inocência, vai que tem alguma coisa errada, ele tem que pagar. Você não deixa a coisa andar, Lula. Você é o presidente do Brasil. O teu telefonema tem um peso. Ó, segura do meu filho aí. Então, Olavo, é muita hipocrisia. Porque ele sabe, Lula, a gente já vem falando já faz algum tempo na Univerde. Quando chegar no Lulinha, é calcanhar de Aquiles. Motivo pelo qual Alfredo Gaspar vira um paralelepípedo no sapato do Lula. Porque sabe tudo sobre Lulinha. O Lulinha que o Lula, o pai, e toda essa curriola, essa gangue, essa quadrilha do PT, tenta blindar, Olavo. Importante, eu sempre converso aqui, Pitólio, amigo ouvinte, amigo Wellington,
sobre ler sinais, né? A nossa vida é ler sinais. Então há uma investigação sobre Lulinha. Só lembrando que lá da Game Corp, Lulinha conseguiu vazar intensamente, né? Mas agora tem a do INSS e tem a fase 3, que é a lobista Luxinger com a bênção de Lulinha e possível bênção de Lula. Pois bem, que sinais é esse que eu estou dizendo para nós lermos? Amigo ouvinte, a Polícia Federal levou 7 meses para apresentar a quebra do sigilo bancário de Lulinha. 7 meses, coisa que dá para fazer em uma semana. E aí, quando questionada, a Polícia Federal fala assim, é que nós estamos sem efetivo. Pô, mano, quebra de sigilo é feita na tela do sistema do Banco Central. Não precisa de 2, só você esqueceu a senha. Ô Zé, lembra a senha? Aí precisa de 2, mas basta uma pessoa só. Essa tentativa nítida e clara acontecendo por mão da PGR, que quer mandar agora o inquérito do Lulinha para a primeira instância, é uma piada, né? É uma piada. PGR pediu distribuição que não fosse direto para Mendonça, mas que fosse distribuído um segundo inquérito contra a Lulinha dentro do STF. De repente a PGR mudou de ideia. Não é mais aqui no STF. Não é. Então vamos mandar para a primeira instância. A tentativa de blindar Lulinha está tão intensa acontecendo na investigação e dentro do judiciário que chega a dar vergonha. E qual o objetivo? Postergar a investigação para o pós-eleição. Mas nós não queremos saber no pós-eleição. Se estão desviando o nosso dinheiro, se estão fazendo contratos com valores maiores do que deveria para beneficiar corrupto, se estão comprando remédio, canalhas, comprando remédio para a população superfaturados, isso precisa ser investigado e é agora que nós queremos saber. Não queremos saber depois da eleição, porque isso influencia diretamente no resultado da própria eleição, direcionando em quem que nós devemos votar. Devemos votar em corruptos? Sabe, quando fala em desviar dinheiro na área da saúde, em que no dia a dia nós vemos pessoas morrendo por falta de medicação, por falta de assistência, por falta de cuidado, é execrável, isso é sem medida, isso é desumano. É agora que nós queremos ver. Eu preciso, Pitola, insistir num ponto bastante importante em relação à investigação de Lulinha. Imagina, amigo ouvinte, Olavo, advogado aqui do interior do estado de São Paulo, resolvo fazer lobby dentro do governo federal. Conseguirei alguma coisa? Nada. Sabe por que eu não conseguiria nada? Porque meu pai também chamava Olavo. E ele não era presidente da República. Aqui em Bauru, se falar em parentes, em pais, avós, alguém sempre será ferroviário, né? Meu pai era ferroviário aqui em Bauru. Não era presidente da República. O lobby de Lulinha possivelmente só deu resultado na gestão de Luxinger, Roberta Luxinger, que nós não sabemos se é amiga, se é mais que amiga, menos que amiga, enfim, tem essa dúvida, de Lulinha, possivelmente só deu resultado porque Lula, presidente da República, é o pai. Tá, imagina assim, o cara bate na porta do ministério e fala, olha, se você não me atender, eu vou contar pro meu pai. Porque se eu fosse na porta do ministério, batesse na porta e falasse assim, se você não me atender, eu vou contar pro meu pai, a pessoa do agendamento ia falar assim, pô, pode contar, conta. Mas se meu pai fosse o presidente da República, aí é diferente. Investigar Lulinha não tem como não chegar nas concessões, dos favorecimentos emanados do próprio gabinete. O assessor de Lula tinha trânsito direto no gabinete. Pediu lá o quadro, pediu benesses, dinheiro emprestado. Bom, mas será que Lula não sabia? Será que Lula não ligou para o ministro? Uma dúvida lícita. Não ligou para o ministro da Saúde e falou, atende a Robertinha, porque Lula ofereceu um cargo público para Roberta Luxinger, segundo o próprio relato dela.
Será que Lula não sabia? Investigar Lulinha é investigar Lula. E as práticas corruptas das quais Lulinha é acusado, não tem como dissociar essa investigação do próprio Lula. Ou foi diferente alguma vez numa gestão Lula, dessa gestão tá chafurdando em escândalos públicos? Olavo, e tem uma situação muito importante, exemplo do que a gente fez, análise sobre Casas Bahia, segurança pública e as mulheres. É muito importante a gente entender um ponto, um parêntese aqui. Auriverde, Olavo, Barros, eu, nós aqui sabemos que estamos conversando com quem já entendeu. A gente está conversando com quem já entendeu. Né, com quem é bolsonarista, da direita, conservadora no Brasil e tal. Tem um dado muito importante, que é o que a gente precisa trazer para te abastecer de argumento suficiente para a gente lutar. Né? Eu sei com quem eu estou conversando aqui. Sei que não estou falando com lulistas, com petistas. Eu sei disso. E por que eu insisto nesse tema e tratar dessa forma? E trato dessa forma porque eu entendo que eu posso ajudar a criar uma base argumentativa, né? A informação necessária para a gente confrontar ideias, né? Posições. Então é importante a gente discutir isso, até para te abrir os olhos também para o que acontece. As pesquisas vão chegando, né? As trackings vão chegando e a gente vai, diante do acesso às informações, discutindo com você. Vamos lá. No Nordeste, em especial semiárido, essa região, você vai falar, essa turma aí é tudo petista. Não. Essa turma detesta o PT. Nem sabe quem faz parte do quadro do PT, mas sabe que o PT não acredita em Deus, o PT é o partido que apoia o aborto, o PT é o partido que apoia a liberação das drogas. E esse povo nordestino, lá do semiárido e tal, esse povo que nos ouve agora, esse povo é conservador, acredite se você quiser. Pesquisas mostram, esse povo é conservador. O que esse povo tem no Lula? Tem um herói, tem um modelo, tem alguém que deu certo, tem alguém que saiu de lá, pegou um pau de arara, chegou em São Paulo, passou fome, tirou rato de dentro de casa, cortou, perdeu o dedo no todo, trabalhou, virou presidente do Brasil. Então vira meio referência, se ele pode eu posso, se eu não posso ele fez. Esse é o Lula. Então é muito importante a gente entender o seguinte, essa turma não é petista, essa turma é lulista. Ah, mas por que o Eumano ganha no Ceará? Porque o Camilo Santana se fez no Ceará? Porque o Jacques Wagner se fez da Bahia? Por que o Jerônimo se fez da Bahia? O Rui Costa, essas porcarias. Porque Lula fez postes, como ele elegeu a Dilma, como ele tentou eleger o Haddad. Então o Lula usa do prestígio que tem com esse povo para apresentar novos quadros. Por isso que Jacques Wagner, Rui Costa, Jerônimo, por isso que tem Eumano, Camilo, por isso tem essa porcariada desse PT no Nordeste, tá? Porque Lula empresta a sua palavra e fala, esse é o meu candidato. E põe a mão, vira um postinho, elege o postinho, ok? Então não é petismo não, é lulismo. E esse povo conservador do Nordeste, né, que ainda acha que Lula pode significar alguma esperança, tem alguns pontos que eu vou te ajudar a decifrar aí, tá? Isso é informação que eu estou trazendo para você do ponto de vista de conteúdo para a gente discutir. Tem muito amigo do Nordeste agora que nos ouve, que acha que saiu de 175 lá, R$190 o Bolsa Família e foi para R$600 graças ao Lula. E você sabe o motivo? Porque, entendo eu, é a minha leitura, um erro estratégico da administração do presidente Bolsonaro foi não trocar o cartão de saque do benefício do Bolsa Família. Por quê? O cartão do saque do benefício do Bolsa Família continuava o mesmo cartão, com Bolsa Família impresso, e é com Bolsa Família o cartãozinho que o cara transformou 175, 190 em R$600. Bolsonaro, para economizar cartão, não olhou estrategicamente do ponto de vista do marketing e não substituir a tarjeta, o cartãozinho,
fez com que muitos ainda acreditem que quem transformou 175, 190 reais em 600 reais durante a pandemia foi Lula. Acredite se você quiser. Muitos. Graças ao Lula agora eu ganho 600 reais. Não, é graças ao Bolsonaro. Só que o cartão está escrito Bolsa Família. Então essa falta de estratégia pode ter atrapalhado. Ok, vamos voltar. Pontos importantes, por exemplo, as cisternas distribuídas pelo Lula. Veja a importância do que é um programa de governo. Qual é a intenção dos caras? Né? A questão do Luz para Todos. Então são pontos importantes que a gente tem que ouvir, né? Que dentro dessa parcela importante do eleitorado no Nordeste, os caras enxergam o Lula como salvador. Olha o tamanho da missão que a gente tem, do ponto de vista do informar, do alertar, do mudar o perfil, dos caras abrirem os olhos. Isso é trabalho nosso. Nós teremos que lutar por isso para desmistificar e tirar essa mentira do ar. Perdoe a extensão do comentário, mas é de fundamental importância para terminar falando de Lulinha. Só que tudo isso mostra em pesquisa, tudo isso fica para trás quando esse conservador, que Lula vira um herói, uma referência, um ídolo, quando Lula apresenta o seu filho como quem roubou os aposentados, como quem roubou pensionistas, aí esse cara fala assim, poxa, acreditei tanto no Lula, defendi tanto o Lula, já votei em todos que ele indicou aqui, e o filho dele me roubou, e o filho dele participou do roubo da minha aposentadoria, do meu salário mínimo. Então, amigo, quando a gente fala de Lula e Lulinha, Lulinha hoje é uma bomba na campanha do pai, porque traz para esse, lá do semiárido, esse batalhador, esse brasileiro que luta, traz para esse, sabe o quê? A sensação de ter sido traído pelo ídolo, traído pelo herói, traído pela referência. Espera um pouquinho, o pai, Lula, deixou o filho, Lulinha, nos roubar? Então, amigo, entenda o tamanho, o que significa Lulinha para destruir a campanha do pai. Você acha que os caras vão querer blindar ou não vão? É óbvio que vão. Óbvio que vão. Isso apaga o Luz para Todos, isso apaga a cisterna, isso apaga... A gente vai ter que mostrar o seguinte, tudo isso foi eleitoreiro, tudo isso com o seu dinheiro, vai demorar tempo, tá? Não vai ser nessa eleição, não. Isso vai demorar, a questão desses benefícios, dessa construção da história de Lula. Agora, Lulinha, o filho do Lula, participar do roubo de aposentados, pensionistas, viúvas e órfãos, isso atinge em cheio. Por isso a nossa preocupação em vê-lo preso com brevidade, com celeridade, se vai voltar para o Brasil ou não, se vai ficar foragido ou não, outros 500. Mas tem que falar o seguinte, mandou prender o Lulinha, porque ele tem envolvimento em esquema que pode levar à conclusão, roubo de aposentados, pensionistas, viúvas e órfãos. Isso sim pode atrapalhar a campanha do Lula, tá? Construir tudo isso para te ajudar a defender as ideias. Não é mole conversar com quem fala assim, mas ele trouxe luz na minha casa. Mas ele colocou cisterna na minha casa. Mas eu tenho um cartãozinho que eu saco 600 pau hoje do Bolsa Família. 600 reais quem te deu foi Bolsonaro. O cartão quem te deu foi o Lula. Mas o dinheiro quem te deu foi Bolsonaro. Então a gente tem muita coisa pela frente. Mas perceba a importância da prisão do Lulinha. Isso destrói a candidatura do pai.